Bom, turma, vamos retomar nossos estudos e na última aula nós trabalhávamos a decisão do artigo 397 do Código de Processo Penal, a decisão por meio da qual o juiz pode absolver sumariamente o acusado, e aí fizemos uma breve revisão das hipóteses de absolvição sumária quando há uma manifesta causa excludente da tipicidade, uma manifesta causa excludente da ilicitude, uma manifesta causa excludente da culpabilidade do agente, e aí nós vimos que salvo a inimputabilidade e as hipóteses de extinção da punibilidade que foram trazidas como uma inovação do artigo 397, na reforma que ocorreu em 2008 no processo penal. Fazíamos aquela revisão de prescrição, vimos as hipóteses de prescrição, prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória, vimos as causas interruptivas, vimos as subespécies de prescrição, enfim, trabalhamos os artigos 109 a 119 do Código Penal brasileiro como uma revisão mesmo de uma matéria que tinha ficado lá para trás no Direito Penal 2. E agora temos que dar sequência ao procedimento. O fato é, vocês observaram que a decisão do artigo 397 é uma decisão que pode ser extremamente complexa. Isso quer dizer, e aí dando um passo para trás, abram o caderno de vocês, deem uma olhada na estrutura normativa do procedimento ordinário, observem que nós viemos da resposta à acusação do acusado, nos termos do artigo 396-A, e o procedimento nos remete diretamente ao 397. O que queria dizer que o juiz, ao receber a resposta à acusação, deveria proferir a decisão do 397. E eu disse a vocês, neste momento processual, essa decisão ela pode ser extremamente simples, porque dependendo do que a defesa trouxer na fase do 396, o juiz poderá simplesmente designar a audiência de instrução e julgamento. Imagine que no 396 a defesa tenha se limitado a rolar testemunhas. O que o juiz faz no 397? Não há nenhuma hipótese de absolvição sumária, ele vai, nos termos do 399, que vem logo na sequência, marcar a audiência de instrução e julgamento do artigo 400 do Código de Processo Penal. Agora, dependendo do que a defesa trouxer no 396, talvez o juiz tenha que, neste momento, enfrentar uma série de questões preliminares de mérito, tem que decidir sobre a produção ou não de uma série de elementos de prova que tenham sido especificados pela defesa do 396, tem que enfrentar exceções que tenham sido opostas e ainda tem que trabalhar hipóteses de absolvição sumária. Alguma coisa chama a atenção de vocês neste momento? Olha só que interessante. Nós estamos trabalhando o procedimento a partir de um processo penal democrático. O procedimento tem que se desenvolver em contraditório entre as partes. Óbvio que se a defesa simplesmente rolar testemunhas na fase do 396-A, não há necessidade de ouvir a acusação. O juiz vai designar a audiência e nessa audiência vai produzir a prova que tenha sido especificada. E se houver alguma prova técnica deferida, ele vai mandar produzir essa prova técnica para a audiência. Mas se a defesa trouxer uma série de questionamentos que possam levar a alguma decisão que afete o direito da acusação, como que o juiz pode proferir a decisão do 397 sem antes ouvir essa acusação? Então, da mesma forma que nós sustentamos que antes do juiz receber a denúncia, por aplicação do artigo 10 do Código de Processo Civil, ele deve ouvir a defesa para formar o seu convencimento e produzir uma decisão a partir do contraditório estabelecido entre as partes no processo. Se o juiz vai proferir uma decisão do 397, principalmente se houver a possibilidade de absolvição sumária, ele tem que ouvir a acusação antes. E da mesma forma que nós respeitamos essa isonomia de acesso ao processo desde o seu início, por respeito à isonomia, se a defesa teve 10 dias para oferecer a resposta à acusação, a acusação deverá ter também 10 dias para que possa se manifestar sobre essa resposta à acusação. E aí, no procedimento, na estrutura normativa do procedimento que foi disponibilizado para vocês, nós podemos chamar até de impugnação à resposta à acusação.
essa manifestação da acusação antes que o juiz produza a decisão do 397. Ficaria uma estrutura muito parecida com o do processo civil. Inicial, contestação, impugnação, decisão. Então nós teríamos a inicial, nós teríamos a resposta à acusação, a inicial recebida, obviamente, né? Porque inicial, defesa preliminar, decisão de recebimento da inicial. Citação, resposta à acusação. Ouça-se a acusação, seja o Ministério Público na ação penal pública, seja o querelante na ação penal privada, para aí, na sequência, o juiz proferir a decisão do 397. Se a decisão for absolutória, qualquer decisão absolutória desafia o recurso de apelação. Isso está previsto lá no artigo 593 do Código de Processo Penal. Se a decisão não for absolutória, o juiz, com olhos no artigo 399, o 398 foi revogado, com olhos no 399, ele vai designar uma audiência de instrução e julgamento que deverá se realizar com prazo máximo de 60 dias. Não há previsão no Código de Processo Penal de recurso dessa decisão que designou a audiência. E aí, da mesma forma que da decisão de recebimento da denúncia, o que restaria à defesa neste momento processual seria impetrar uma ordem de habeas corpus para tentar buscar essa absolvição sumária. E olha que interessante, antes da reforma de 2008, se o juiz recebia uma denúncia ou uma queixa e já havia alguma causa extintiva da punibilidade, o que a defesa fazia? Impetrava ordem de habeas corpus ao tribunal para tentar trancar a ação penal, ao fundamento de já estar extinta a punibilidade do agente. Agora, eu não recomendo que se faça isso. Diante de uma hipótese de extinção da punibilidade e diante do recebimento da inicial, eu recomendo que você segure essa discussão para a resposta à acusação. Então não impetre a ordem de habeas corpus por esse motivo, extinção da punibilidade neste momento. Apresente a hipótese de absolvição sumária, porque para o seu cliente é muito mais interessante uma decisão absolutória do que efetivamente uma decisão que tranque a ação penal. Não vindo a decisão absolutória no 397, aí sim você impetra a ordem de habeas corpus. Só que é um habeas corpus processual, não com a finalidade de trancar a ação penal, mas é um habeas corpus processual com a finalidade de buscar a absolvição sumária. Percebem? Então segure um pouquinho, trabalhe na resposta à acusação, a extinção da punibilidade, qualquer que seja a causa extintiva da punibilidade, espere a defesa do artigo, a decisão do artigo 397 do Código de Processo Penal, e diante da designação da audiência você impetra o habeas corpus, aí com a finalidade de discutir no tribunal a absolvição sumária. E não se esqueçam, o 397 ele trouxe uma inovação no processo penal comum, já existia essa possibilidade no processo penal militar, de absolvição a partir de extinção da punibilidade. Disse para vocês, aliás é um bom tema para TCC. A extinção da punibilidade foi alçada ao mesmo patamar dos demais elementos do crime, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Então, reforçando aquilo que nós dissemos na última aula, antes da nossa paralisação, que a partir do artigo 397 nós podemos entender que a legislação processual penal brasileira, afastando-se da doutrina majoritária, adota uma concepção quadripartida de delito. E qual que seria a principal consequência jurídica disso? Em qualquer momento do processo, ocorrendo uma causa extintiva da punibilidade, a decisão do juiz tem que ser absolutória. Não só se essa causa extintiva da punibilidade ocorrer antes da decisão do 397, mas a qualquer momento. Isso quer dizer que o 397, ele tacitamente inseriu mais uma hipótese de absolvição ao artigo 386 do Código de Processo Penal. O legislador brasileiro, como de costume, alterou o 397, mas se esqueceu do 386. Esse 386 ele foi tacitamente modificado pelo 397, de forma que hoje é hipótese absolutória qualquer causa extintiva da punibilidade que ocorrer em qualquer momento do processo. Não se esqueçam disso. Muito bem, o juiz vai marcar uma audiência de instrução e julgamento
para não mais do que 60 dias. Na verdade, quem já tem a prática do processo penal, quem faz estágio já em área específica e teve a oportunidade de acompanhar algum processo penal, já pôde perceber que o juiz, na verdade, ele vai abrir a agenda dele. Muito provavelmente ele vai ter duas agendinhas, uma agenda de processos de acusados soltos, uma agenda de processos de acusados presos. Vai verificar, desse processo penal o acusado é solto? É. Então vai na agenda do acusado solto, vai abrir a primeira data disponível, e naquela primeira data disponível marcar aquela audiência de instrução e julgamento. Então não se assustem se esses 60 dias virarem 60 semanas. Não se assustem se esses 60 dias virarem 60 meses. O fato é, não há sanção processual para a audiência ser realizada fora do prazo de 60 dias. O que pode acontecer, na hipótese de acusado preso, é nós conseguimos a liberdade em razão de um excesso de prazo. Apesar da lei processual penal não estabelecer limite de tempo para a prisão preventiva, a morosidade injustificável, principalmente em descumprimento de prazos processuais em determinado procedimento, pode acabar levando à liberdade do agente, à liberdade daquele processado. E é claro que a prescrição está fluindo desde a última causa interruptiva, que foi a decisão que recebeu a inicial. Quanto mais tempo, obviamente, esse procedimento demorar, mais próximo nós estaremos de uma eventual prescrição. Não se esqueçam que a pressa é inimiga da prescrição. Então, se o juiz, que deveria, obviamente, cuidar para que o processo tivesse uma marcha, tivesse uma tramitação regular, não se cuidar para poder verificar a observância desses prazos, obviamente que não vai ser a defesa que vai se preocupar com eles. Ok? Muito bem, o juiz vai marcar a audiência de instrução e julgamento nos termos do 399, a audiência de instrução e julgamento que se vai realizar conforme a estrutura normativa prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal. Coloquei aí no PowerPoint a estrutura completa dessa audiência. Vejam aí, a estrutura da audiência prevista no artigo 400 está disponível para vocês aí na tela. Essa é a AIJ do artigo 400 do Código de Processo Penal. Abram o artigo 400 e leiam a estrutura normativa da audiência. Vamos lá. Artigo 400 do Código de Processo Penal em mãos. E vejam aí. O que está previsto no artigo 400? O artigo 400 do Código de Processo Penal quer que em uma única audiência, uma audiência una e indivisível, toda a prova que até então não foi produzida seja, enfim, colhida para aquele processo penal. Logo que a lei entrou em vigor em 2008, alguns chegaram a chamar essa audiência de superaudiência. E na época eu não sabia se era uma piada, se era uma crítica, ou se realmente as pessoas acreditavam que a instrução criminal poderia ser realizada em um único momento processual. Vejam o 400. Quer o artigo 400 do Código de Processo Penal que, numa única audiência, sejam ouvidas todas aquelas pessoas arroladas pela acusação, vítimas, testemunhas e demais informantes, sejam ouvidas todas as pessoas arroladas pela defesa, testemunhas e informantes, sejam promovidos reconhecimentos de pessoas ou coisas, sejam realizadas, caso necessárias, acariações, sejam ouvidos os peritos caso não tenham sido arrolados pelas partes. Claro, nós temos que afastar essa possibilidade de diligências, porque se houver necessidade de realização de diligências, a audiência terá que ser suspensa, não há outra possibilidade. Mas se não houver audiências, os interrogatórios devem ser realizados em audiência, colhidas as alegações finais orais e sentença oral em audiência ou no prazo máximo de 10 dias nos termos dos artigos 403 e 404 do Código de Processo Penal. Essa é a estrutura normativa prevista no artigo 400 do CPP.
Mas é óbvio que nem aqui no Brasil, nem talvez em outra ordem jurídica do mundo, seja possível trazer para os autos do processo penal, em um único momento processual, todos os elementos de prova que tenham sido especificados pelas partes. Essa audiência ela vai acabar sendo partida, vai acabar sendo seccionada em diversas partes distintas, até que efetivamente as partes consigam colher toda a prova que seja necessária para a formação do convencimento do juízo e, consequentemente, para a produção do provimento final. Bom, inicialmente percebam, nós temos que ouvir todas aquelas pessoas que tenham sido arroladas pela acusação. Na sequência e nesta ordem, todas as pessoas que tenham sido arroladas pela defesa. O artigo 400, em um dos seus parágrafos, ele prevê que o juiz ele pode indeferir a produção da prova que ele, juiz, entender como desnecessária para aquele processo, que ele entender como uma prova meramente procrastinatória, como uma prova repetitiva, como uma prova que não vai produzir efetivamente qualquer efeito no provimento que será lançado nos autos. Esta regra ela pode até ser utilizada para a prova técnica que eventualmente seja especificada pela parte no momento anterior à realização da audiência ou que tenha sido requerida pela parte no curso da audiência de instrução e julgamento. Mas essa limitação ou este poder que é dado ao juízo por força do artigo 400 do Código de Processo Penal jamais poderá impedir a inquirição de uma testemunha arrolada pela parte. Mesmo que aquela testemunha já tenha prestado o depoimento na fase do inquérito policial e no procedimento antes da reforma do pacote anticrime do Sérgio Moro, tenha esse depoimento acostado aos autos como prova que veio junto com a denúncia ou com a queixa que tenha sido oferecida pela parte. Porque nós não sabemos o que a testemunha vai falar em juízo. Nós não sabemos se aquilo que a testemunha disse na fase do inquérito policial era verdade. E se agora em juízo ela vai mudar o seu depoimento? Mesmo porque somente agora em juízo aquele depoimento vai ser submetido ao crivo do contraditório. E mesmo que ela tenha dito a verdade durante o inquérito policial, você não sabe exatamente aquilo que a parte vai querer extrair daquela testemunha em juízo. Muitas vezes o delegado de polícia ele tem uma linha de investigação e ele segue aquela linha de investigação até o fim. E acaba sendo um erro daquele que faz a investigação policial. O delegado de polícia ele coloca uma tese na sua cabeça e quer fazer prova daquela tese. Quantas e quantas vezes vocês já não viram delegados de polícia chegar para um veículo de imprensa qualquer e 2 dias, 1 dia, 3 dias depois da possível prática do crime, o delegado de polícia já ter uma tese pronta na sua cabeça e, obviamente, a partir daí, porque a investigação nem se iniciou ainda, ele vai tentar fazer prova de que aquilo que ele está dizendo é efetivamente aquilo que aconteceu. E ele acaba colocando-se uma viseira de forma que ele não consegue perceber outras possíveis linhas de investigação. Cabe, então, à parte explorar daquela testemunha que foi inquirida sob uma linha de produção de prova determinada, extrair dela outras informações, outros elementos de prova que possam vir a confirmar toda aquela tese construída a partir de um mosaico, seja da acusação, seja da defesa no processo. Então, o delegado de polícia inquiriu a testemunha sobre determinada questão, mas eu quero inquirir aquela testemunha sobre outra questão totalmente diferente. Justamente para tentar montar o quebra-cabeça que, na verdade, é esse conjunto de provas que forma o provimento final que vai ser produzido pelo juízo. Se o juízo ele indefere a inquirição de uma testemunha, ele já tem um pré-julgamento da causa. E se ele já tem um pré-julgamento da causa, ele não serve mais para aquele processo. Por isso que todas as testemunhas arroladas pela parte têm que ser ouvidas. Porque, de antemão, nós não podemos saber aquilo que efetivamente a testemunha vai trazer para aquele processo.
A testemunha da parte. Não se esqueçam disso, a testemunha não é do juízo. Então, está totalmente equivocada a forma de inquirir a testemunha em que o juiz faz as perguntas antes das partes. O juiz não tem que perguntar absolutamente nada, a prova é da parte. Qual que é a forma correta de se inquirir uma testemunha? Nos processos penais, em que o depoimento da testemunha produzido na fase da investigação está nos autos, não se esqueçam que a reforma do Código de Processo Penal agora impede essa possibilidade. O que normalmente os juízes fazem? Aberta a audiência, o juiz vira para o seu escrevente e fala: escrevente, leia o depoimento da testemunha prestado na fase do inquérito policial. Isso não sem antes advertir a testemunha de que, como ela nada a impede de dizer a verdade, se ela mentir, ela será presa pelo crime de falso testemunho. Então, advertida de que se mentir ela será presa, o escrevente vai e lê o depoimento dela prestado 3 anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. E aí o juiz vira para a testemunha e pergunta: testemunha, você confirma o depoimento prestado na fase do inquérito policial? Ela confirma até papel higiênico que ela tenha assinado na fase do inquérito. Ela confirma qualquer coisa, porque se não confirmar, ela corre o risco de sair presa por falso testemunho. Poxa, não. Estão aqui os autos do processo penal. De quem que é a testemunha? Testemunha é da acusação. Promotor, se vira. A testemunha é sua. Depois dá a palavra à defesa. Ah, não, a testemunha é defesa. Defesa, se vira. Afinal de contas, foi você quem arrolou a testemunha. Extraia dela o que você tiver que extrair. Depois voltou a palavra acusação. Ah, o juiz deve ficar inerte diante de um depoimento de uma testemunha? Claro que não. O juiz é um diretor dialogador naquele processo penal. Então ele tem que conduzir a audiência para que essa audiência se realize da sua forma regular e, sobretudo, de uma forma civilizada. Então é claro que ele pode, uma hora ou outra, censurar alguma pergunta, a postura da acusação em relação ao testemunho, a postura da defesa em relação ao testemunho, a postura da própria testemunha em audiência. É claro, ele é o juiz, ele preside aquela audiência. E ao final, ouvida a testemunha pela acusação, ouvida a testemunha pela defesa, ou vice-versa, é claro, dependendo de quem for a testemunha, se houver, naquele depoimento que foi colhido, respostas que tenham sido contraditórias, o juiz, obviamente, que poderá solucionar alguma contradição que tenha ficado. Ele pode esclarecer algum detalhe, porque, afinal de contas, é ele quem vai sentenciar. Mas ele só vai falar depois das partes. Essa leitura do depoimento na fase do inquérito policial era absolutamente irregular. E muitas vezes, principalmente em cartas precatórias, quando o advogado constituído nos autos ou o defensor público que atua naquele processo, por um motivo ou por outro, não tinha como comparecer àquela audiência e é nomeado um defensor dativo na carta precatória ou na carta rogatória, a carta precatória ia voltar da seguinte forma: lido o depoimento prestado às folhas tais e tais, a testemunha confirma o depoimento. Dada a palavra às partes, nada perguntaram. Ia e voltava ao precatório, e às vezes o depoimento de uma testemunha reduzia-se a uma linha apenas. O que fazia que, na verdade, o processo penal virasse uma grande fraude. Com a reforma do processo penal agora, com o pacote anticrime aprovado no Congresso Nacional, pelo menos um dos grandes males da audiência de instrução de julgamento vai desaparecer com o tempo. Se o depoimento da testemunha prestado no inquérito ele não instrui o processo, mesmo que as partes estejam com este depoimento em mãos, o juiz não terá a possibilidade de mandar simplesmente o escrevente ler o depoimento e perguntar à testemunha se ela o confirma. Ele vai ter que dar a palavra às partes para que as partes possam, a partir do depoimento a que elas tiveram acesso, porque o juiz não o tem, as partes terão que fazer as perguntas e, a partir das perguntas formuladas pelas partes, o juiz, no máximo, poderá solucionar, ao final, alguma dúvida que eventualmente tenha ficado, alguma dúvida
que tenha que ser espancado. Observem, na estrutura do artigo 400 do Código de Processo Penal, há expressa menção de que primeiro tem que ser ouvidas as testemunhas da acusação, para depois serem ouvidas as testemunhas de defesa. Essa ordem é essencial. E sabem por quê? Porque a defesa, ela não tem que provar absolutamente nada no processo penal. Não se esqueçam, pelo estado de inocência assegurado pela Constituição, eu acho, já disse para vocês, que a presunção de inocência é muito mais do que uma presunção, ela é um estado de inocência, a Constituição assegura esse estado de inocência a todo acusado no processo penal, o que significa dizer que todos nós colocamos os pés no processo penal absolvidos. E se nós colocamos os pés no processo penal absolvidos, isso significa que todo o ônus da prova, neste primeiro momento, está nas costas da acusação. Cabe ao Ministério Público, na ação penal pública ou querelante, na ação penal privada, fazer prova de autoria, prova de materialidade daquele fato que é imputado na peça inicial. Isso quer dizer que a posição da defesa, ela é de defesa mesmo, ela é de expectativa. Se a posição da defesa ela é de expectativa, o que a defesa tem que fazer no processo penal? A defesa tem o trabalho de desconstruir eventual prova que tenha sido construída pela acusação. E para desconstruir algo, este algo antes deve ter sido construído. Por isso que a prova da acusação ela tem que vir ao processo penal antes da prova da defesa. Porque a partir dessa prova construída, a defesa tem a possibilidade de desconstruí-la, se for o caso. Por isso, o artigo 400 do Código de Processo Penal, de forma acertada neste primeiro momento, ele dispõe, primeiro eu ouço as testemunhas da acusação, depois eu ouço as testemunhas de defesa. Nesta ordem. Esta ordem tem que ser respeitada. E daí vem um primeiro problema de logística. O juiz ele vai designar a audiência de instrução e julgamento do artigo 400, a superaudiência, e vai mandar intimar todas as testemunhas arroladas pela acusação e todas as testemunhas arroladas pela defesa. Imagine um exemplo extremado. Imagine que o Ministério Público tenha arrolado 2 testemunhas e a defesa tenha arrolado umas 40. 5 acusados, 2 imputações contra cada, arrolou 4 testemunhas para cada fato imputado por acusado, tem 40 testemunhas de defesa. Todas residindo na mesma comarca. O juiz expediu 42 mandados de intimação para testemunhas, fora os mandados de intimação para esses 5 acusados. 47 pessoas foram intimadas para audiência. Aberta a audiência, é ouvida uma testemunha da acusação, mas a segunda testemunha, por algum motivo, não compareceu. Seja porque não foi localizada, seja porque está doente, seja porque simplesmente descumpriu ao mandado e não compareceu à audiência. Nós temos 40 e tantas pessoas do lado de fora esperando para serem ouvidas. O juiz vai virar para você, advogado recém-formado, com carinha de bundinha de neném, e vai falar: advogado, 40 pessoas lá fora, imagine o gasto que isso foi para o Estado. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir aquelas testemunhas, depois a gente ouve essa testemunha da acusação. Você vai abrir um sorriso para o juiz e vai dizer: não. Ah, mas tem tanto testemunha lá fora, gastamos dinheiro. O problema seu, quem mandou intimar. A não ser que o Ministério Público desista da testemunha faltosa, porque há essa faculdade, as partes elas podem desistir de ouvir testemunhas que eventualmente tenham sido arroladas lá atrás, no momento processual oportuno. Você não vai permitir a reinversão na ordem da construção da prova. Justamente porque se você permitir essa inversão, lá na frente você poderá ser surpreendido. Você não sabe quais informações trará essa testemunha que foi arrolada pelo Ministério Público. Você pressupõe que ela vai trazer uma informação, ouve a sua testemunha, lá na frente a testemunha da acusação é ouvida, invertendo-se a ordem do processo. Você é surpreendido e não tem mais testemunhas para serem ouvidas para poder desconstruir
aquela prova que foi produzida pela acusação. Então essa audiência tem que ser suspensa, essa testemunha faltosa tem que ser intimada e depois que ela foi inquirida, aí sim você passa a inquirir as testemunhas de defesa. O grande problema que nós temos nesse artigo 400, e eu prometo encerrar esse nosso primeiro vídeo, essa nossa primeira aula, trazendo essa discussão para vocês, em relação à expedição de cartas precatórias ou cartas rogatórias, nos termos do artigo 222 do Código de Processo Penal. Olhem aí para o artigo 400 do Código. Ele assegura a inquirição de testemunhas na ordem, primeira acusação, depois defesa, ressalvado a hipótese do artigo 222 do Código de Processo Penal. Vamos lá no artigo 222? Abram o artigo 222 do CPP, artigo 222 que vocês estudaram no semestre passado com a professora Ana Paula. Olhem lá. O artigo 222 regra a expedição de cartas precatórias. Uma testemunha, ela tem que ser ouvida fora da comarca. O juízo, ele expede um ofício ao seu colega juízo para que ele possa cumprir aquele ato, realizar aquele ato processual em seu nome. A carta precatória é um ato de camaradagem. Um juiz pede a outro que realize por ele um ato processual. Como nós mal rascunhamos a Bíblia, nós não temos ainda tecnologia implantada em funcionamento que seja adequada para realizarmos todas as audiências que forem necessárias por videoconferência. A carta precatória ainda é uma realidade, ainda é um procedimento extremamente corriqueiro nos processos penais. A carta rogatória, o juízo de um Estado soberano requer um outro juízo de outro Estado soberano a realização de um ato processual no território daquele Estado soberano. E temos a carta de ordem. Na carta de ordem, um tribunal superior requer a um juízo inferior o cumprimento de um ato processual que seria de sua competência. Imagine um processo de competência originária do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, sediado em Brasília, tem que ouvir uma testemunha que reside na seção judiciária de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. O ministro do Supremo Tribunal Federal, relator do processo e presidente, obviamente, da instrução criminal, ele vai expedir uma carta de ordem, aí é a ordem mesmo, o seu juiz subordinado, para que o juiz federal, aqui na seção judiciária de Minas, em Belo Horizonte, realize aquele ato processual que é da competência do Supremo Tribunal Federal. Bom, muito bem, qual que é o grande problema da carta precatória? O artigo 222 do Código de Processo Penal, ele traz dois parágrafos, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Esses dois parágrafos trazem duas regras que chegam às raias da surrealidade. São duas regras surreais. E o mais surreal, nós não temos essas regras no Código de Processo Penal de 1941. Nós temos juízes, nos anos 2020, que aplicam essas regras dos parágrafos 1º e 2º do artigo 222. O que estão previstos aí nesses parágrafos 1º e 2º? Vejam aí no artigo 222. Primeiro, a expedição de uma carta precatória não suspende a instrução criminal. Carta precatória, carta rogatória, carta de ordem, não suspenderia a instrução criminal. Poxa, se a expedição de uma carta precatória não suspende a instrução criminal, levaria à conclusão de que então eu posso seguir na instrução criminal enquanto a carta precatória passa pelo seu trâmite normal lá no juízo deprecado. E se eu posso seguir na instrução criminal enquanto a carta precatória não é cumprida no juízo deprecado, significa dizer que eu poderia inverter a ordem na construção da prova. Eu tenho uma carta precatória expedida para ouvir uma testemunha da acusação. Expesso a carta precatória lá para o juiz de São Pedro Pampam. O juiz de São Pedro Pampam vai dormir a abraçar essa carta precatória lá. Ela vai demorar meses para ser cumprida e meses para retornar aos autos originais. Enquanto isso, segundo a regra do artigo 222, corroborada pelo artigo 400, que este é de 2008, a instrução criminal poderia ter a sua tramitação regular. O que quer dizer que eu poderia seguir na coleta de testemunhas aqui no juízo deprecante. E isso levaria necessariamente a uma inversão na ordem da coleta da prova.
E mais, um outro parágrafo do artigo 222 prevê que o juiz ele pode sentenciar independentemente do cumprimento da carta precatória. E que, se for o caso, depois, no dia em que ela for cumprida, essa carta precatória será juntada aos autos do juiz deprecante. Pensem comigo. Olha que coisa inacreditável. Imagine que eu tenha ido para uma vesperata ali na comarca de Diamantina. Bebi umas e outras tantas e acabei me envolvendo numa confusão. Respondo a um processo penal lá na comarca de Diamantina. No momento oportuno, lá no 396A, eu arrolo 3 testemunhas. 3 testemunhas de viso, 3 testemunhas que estavam presentes no local do fato, indispensáveis para a defesa, mas que, como eu, residem aqui na comarca de BH. O juízo de Diamantina, no momento adequado, após a resposta à acusação, ele pede carta precatória para ouvir testemunhas de defesa. Essa carta precatória chega aqui na comarca de BH e aqui na comarca de BH ela fica esquecida. O que prevê o artigo 400 do Código de Processo Penal? Minto, o artigo 222 do Código de Processo Penal. Não, seu juiz, isso não é problema. Dê sequência à sua instrução criminal, colha os interrogatórios, as alegações finais e sentencie. E se um dia o juiz daqui da comarca de BH resolver cumprir essa carta precatória, eu sou junto aos autos. Para quê? Só se for para o juiz utilizar esse papel para poder limpar os glúteos. Nesse momento eu já fui condenado, a decisão já transitou em julgado, eu já cumpro pena na Nelson Hungria, já fui abduzido pelo Digão, meu colega de cela, e aí vem o juiz e junta a única prova que eu tinha aos autos lá no juízo deprecante. E o mais grave disso tudo é que a carta precatória no processo penal ela é de inteira responsabilidade do judiciário. Quem que expede a carta precatória? O judiciário. Quem que distribui a carta precatória? O judiciário. Quem que autua, registra a carta precatória? O judiciário. Quem cumpre a carta precatória? O judiciário. Quem devolve a carta precatória? O judiciário. E é esse mesmo judiciário que a faz juntar aos autos originários. Essas duas regrinhas dos parágrafos 1º e 2º do artigo 222, obviamente não foram recepcionadas pela Constituição. Mas um belo dia desses, faz pouquíssimo tempo, eu estava numa audiência na comarca de Belo Horizonte, e aí o juiz olhou para mim com a cara lavada e perguntou: houve alguma ação direta de inconstitucionalidade do artigo 222? Essa história também de controle difuso de constitucionalidade é para boi dormir, porque nenhum juízo faz. Então vejam, o que nós temos aqui, aliás, dá um ótimo TCC, de questão polêmica, de ponto nevrálgico. Os parágrafos 1º e 2º do 222 não foram recepcionados pela Constituição. Então, todas as vezes que houver necessidade de expedição de cartas precatórias, o juiz tem que suspender a instrução criminal no juízo deprecante para não permitir a inversão na ordem da construção da prova. É claro que se eu estiver ainda ouvindo testemunhas da acusação e houver uma carta precatória para ouvir testemunhas da acusação, não tem problema. Eu peço a carta precatória, vou ouvir as testemunhas da acusação no juízo originário, e assim que eu terminar de ouvir no juízo originário, se a carta precatória não tiver sido cumprida ainda, eu suspendo a instrução criminal até que essa precatória cumprida seja juntada aos autos, para só a partir daí eu possa começar a ouvir testemunhos de defesa, inclusive por carta precatória. Na prática, o que ocorre? O samba do crioulo doido. O que o juízo faz? Vem a resposta à acusação do 396, ele vai designar a audiência de instrução e julgamento nos termos do artigo 399 e vai mandar expedir toda a precatória, toda a rogatória, tudo que já for necessário para ouvir testemunho de acusação e testemunho de defesa. E aí eu ouço testemunho de defesa, depois eu ouço testemunho de acusação precatória, depois eu ouço testemunho de acusação no juízo originário, depois eu ouço testemunho de acusação na precatória, mas já ouvi testemunho de defesa e vira uma bagunça completa. E quem que leva tinta nessa história? O pobre, coitado, do acusado no processo penal. Tudo bem até aqui? A gente continua numa próxima aula, num próximo capítulo.
Muito obrigado pela atenção de todos. Um grande abraço.